E será que Jurassic World Domínio termina bem essa nova trilogia envolvendo o mundo jurássico? Ou será que ele é só mais um filme ruim de uma trilogia que nunca deveria ter existido? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica do filme Jurassic World Domínio. Em 2018 chegava nos cinemas o filme Jurassic World Reino Ameaçado. Filme esse que pra mim é, junto com esse novo, os piores filmes da franquia Jurassic. Mas se Jurassic World Reino Ameaçado é o pior filme, pelo menos ele fez uma coisa boa. Ele conseguiu pavimentar o caminho para que Jurassic World finalmente trabalhasse uma premissa, uma história que ainda não tinha sido trabalhada na franquia Jurassic, que seria a ideia dos dinossauros no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque os primeiros 5 filmes, os 5 filmes que tem, todos exploram os dinossauros ou dentro do parque ou dentro da ilha, numa localização muito fechada. Aqui seria o mundo inteiro. E pra mim, a partir daí, as possibilidades são vastas. Você pode trabalhar os dinossauros de uma forma mais amigável, como seria eles no cotidiano e como eles mudaram a nossa vida a partir disso, ou você pode até para uma coisa mais radical e mostrar como os dinossauros destruíram o nosso mundo, destruíram a nossa economia e mudaram completamente tudo que a gente acredita. Esses dois lados estavam apostos. Era só você fazer uma história coerente com isso, que tudo bem, você teria um filme pelo menos decente e super interessante com uma premissa nova. Mas Jurassic World Dominion não quis isso. Ele até te vende que vai fazer isso. Se você vê trailer, se você vê pôster, se você vê a sinopse, se você vê os primeiros 10 minutos de filme. Ele parece que vai para esse caminho. Ele realmente parece que vai te vender a história desses dinossauros no nosso dia a dia. Mas não é bem isso que acontece. Depois do começo do filme, ele simplesmente joga essa premissa para fora e acaba a apresentar várias premissas diferentes. E nenhuma é bem feita, nenhuma é bem explorada, nenhuma é bem trabalhada. Mas vamos uma para poder mostrar como eles não souberam trabalhar nenhuma e que a ideia principal do filme, para ser o conflito principal, era horrível. Vamos começar devagar. Primeiro, eles apresentam uma ideia que também poderia ser uma premissa super interessante, super bem feita, que seria a ideia dos tráficos de animais. Porque hoje em dia, se você analisar friamente, existe os tráficos de animais. Eles realmente pegam animais e vendem clandestinamente, machucando, matando várias espécies de animais. Algo completamente cruel. E com os dinossauros no nosso dia a dia, o filme trabalha no começo essa ideia de um mercado clandestino que vende esses dinossauros de forma cruel. Essa mensagem seria super interessante, porque trabalharia no filme um conceito que conscientizaria as crianças, os adultos, poderia trazer uma excelente mensagem forte, relevante, que iria fazer esse filme subir de patamar. Mas infelizmente eles resolveram não usar essa ideia. Só usar essa ideia, essa desculpa super interessante para fazer uma cena de ação lá na metade do filme que é completamente genérica e esquecível, que você, né, como esquecível, você nunca mais vai lembrar. Uma ideia boa jogada fora. Mas se eles não foram para essa ideia, como eu falei, eles apresentaram outros plots. Por exemplo, o plot da Blue. A Blue que está presente desde o primeiro Jurassic World, ela apareceu no segundo e agora ela teve um filho. E isso não é spoiler porque tá no pôster, tá no trailer. Todo trailer aparece o filho da Blue, que é o Beta. E aí você deve pensar, bom, a Blue pode ter uma importância nesse filme. O filme vende no primeiro ato que ela vai ter uma importância e a filho dela também. Mas não é isso que acontece. Eles apresentam o conceito da Blue, mostram que ela pode ter uma importância, mas quando chega depois do começo do filme, toda a metade até o fim, o plot dela é simplesmente esquecível. Esquecem a personagem da Beta, não trabalham ela, não desenvolvem ela, não escrevem bem um roteiro pra ela e simplesmente no final do filme lembram que a personagem existe e tentam dar um final digno pra ela. Mas isso não acontece. O final da Beta junto com a Blue, todo o arco deles ali, o final é patético, é mal feito, é mal escrito, já não tinha sido bem desenvolvido, né? Mas o final poderia ser coerente. Até parece que o final desse arco, eles fizeram assim, eles pensaram assim, qualquer um me dá uma ideia para terminar esse arco. Pegar a ideia mais óbvia, mais fácil de se fazer e gravar em qualquer cenário. A cena até parece que foi gravada depois, pra você ver de como precário eles fizeram essa cena e de quão ruim ela ficou. De novo, por causa disso também se prova que o arco da Blue não foi o arco principal do filme. E o mesmo vale para Maisie. Maisie que também tem um papel fundamental no filme e que ela já tinha uma importância desde o segundo filme. E aí, a partir daqui, eles têm a personagem, poderiam usar, poderiam explorar, poderiam desenvolver, mas igual aconteceu em todos os outros arcos, eles apresentaram bem a Maisie, mostraram que ela poderia ter uma importância gigantesca para esse universo, mas aí, na metade, depois desse começo que apresentam isso, acontece a mesma coisa da Blue. Toda a metade até o fim do filme
não conseguem explorar a personagem, não conseguem desenvolver a personagem, não criam uma boa trama pra ela e ela vira uma trama chata. Inclusive a personagem do meio pra fim, ela só vira uma muleta de roteiro para simplesmente resolver vários furos de roteiro e problema que o roteiro tinha. Nunca utilizam bem a personagem como ela deveria ser. E a Maisie tinha um potencial gigante aqui, até mais que a Blue. Isso já prova como todos esses arcos que poderiam ser explorados, acontece a mesma coisa. Desde o arco dos dinossauros estar no mundo real, até o arco da Maisie, todos esses arcos acontecem a mesma coisa. Apresentam bem, o conceito tá ali no primeiro ato, mas todos esses arcos, da metade do filme até quase o fim, são mal feitos, mal explorados e mal desenvolvidos, e toda a resolução de todos os arcos são pobres, são porcas, são mal feitas. E o da Maisie, eu só não falei ainda do final do arco dela, porque eu quero deixar lá pra frente, porque tem um outro ponto que envolve a parte mais técnica desse filme que me incomodou bastante. Mas então, se nenhum desses arcos é o arco principal de Jurassic World Domínio, qual é o arco principal? E a resposta é gafanhotos. Você deve estar pensando, gafanhotos é uma gíria para alguma coisa do cinema? Gafanhotos porque é uma ironia que eu estou fazendo? Não, gafanhotos, literalmente gafanhotos gigantes. Num filme onde você pode explorar dinossauros, T-Rex, Velociraptor, mistura de dinossauro, já tinham apresentado a ideia de DNA de dinossauros, você pode fazer o que você quiser nesse universo. Mas, de acordo com os roteiristas, a ideia genial que eles tiveram como a grande ameaça de Jurassic World Domínio são gafanhotos gigantes. Não, você não ouviu errado, não é uma brincadeira, nem uma piada, eles resolveram usar essa ideia. Se alguém me passa essa ideia, eu acho que é 1º de abril, porque é impossível que isso aconteça num universo onde você pode usar os dinossauros. Mas aí, entre os gafanhotos na premissa. E, meu Deus do céu, como esses personagens não fazem sentido em momento nenhum. Porque a ideia deles seria que os gafanhotos, eles são super geneticamente modificados, então eles vão alimentar sobre o mundo inteiro, vai comer toda a comida dos humanos, dos dinossauros, e todo mundo vai morrer, fazendo com que esteja a extinção de todas as espécies possíveis. Bom, beleza, a premissa é uma desculpa para a premissa existir, mas eu faço uma pergunta. Qual é a relevância dos gafanhotos no filme? Mais da metade do filme os gafanhotos ficam presos dentro de um laboratório. Eles não passam ameaça nenhuma, em momento nenhum. Você, quando vê os gafanhotos em tela, não sente medo que eles podem fazer algo. E até os roteiristas sabiam isso. Tanto que toda ameaça, quando entra no universo dos dinossauros de verdade ali, são dinossauros. Eles nunca usam os gafanhotos. Os dinossauros são a ameaça. O dinossauro lá que falam que é o maior carnívoro vivo, esse é a ameaça do filme. Os gafanhotos não servem para nada no filme. Não passam ameaça, não fazem sentido, e a resolução que dão pra eles, assim como tudo, é muito mal feito. Também é ruim como tudo que aparece nesse longa, completamente precário. Então, isso é outra coisa que incomoda. O roteiro não sabia pra onde ir. O roteiro estava completamente perdido e atirando pra todos os lados. E é o que fala, quando você tenta fazer tudo, você acaba não fazendo nada bem feito de verdade. E esse acontece aqui. E esse não é o único, esse é o principal problema do filme pra mim. Ele não tem um roteiro, não tem uma história bem contada. Mas não é só isso que é o problema de roteiro. O roteiro tem vários problemas. Começando, outro problema óbvio do filme são as conveniências de roteiro. O que é conveniência de roteiro para você que não sabe? É quando você tem um grande problema no seu roteiro e você precisa ter uma solução para aquele problema, para aqueles personagens, para aquela situação que eles estão envolvidas. Você tem duas opções. Ou você tenta tirar esses personagens dessa situação, reconstruindo a cena, pensando de uma forma mais inteligente, ou você joga uma coisa em tela, uma desculpa para simplesmente eles resolverem de uma forma mais fácil. E isso acontece em Jurassic World Domínio o tempo inteiro. Toda hora alguém tem uma solução milagrosa. Por exemplo, eles estão numa base que visivelmente ninguém vai lá, abandonada. Mas por coincidência tem um super avião nesse lugar. Eles, por coincidência, um cara, um dos personagens, consegue ver em uma câmera específica, só aquela câmera passou que os heróis estavam fugindo naquela situação. Então, conveniência de roteiro aqui acontece o tempo inteiro. Eles acham uma arma, um choque elétrico, tudo que você pode imaginar, do nada, simplesmente do nada. E isso é bem mais fácil você jogar isso do nada em tela, porque você tem que reconstruir a cena, repensar. É muito difícil tentar fazer um trabalho bem feito mesmo. É mais fácil você jogar qualquer coisa em tela, porque fica bem mais fácil. Além disso, além dessas conveniências de roteiro, tem que ser dito também os diálogos desse filme. Alguns, beleza, são feitos ali pra ter uma referência clássica, nem todos são ruins, mas tem alguns diálogos
que são muito mal feitos. É aquele diálogo que você escreve, e quando você está escrevendo, você acha que vai ser um belo diálogo. Que você fala, nossa, essa cena no cinema as pessoas vão adorar. Mas quando sai do papel e entra na boca do ator, fica terrível. E é exatamente isso que acontece aqui em vários momentos. Vários diálogos terríveis. Então é um filme que, na parte de roteiro, não tem história. E a parte que tem de história é mal feita, mal escrita e mal desenvolvida. E além disso, ainda tem conveniências de roteiro e diálogos péssimos. Além disso, vale se destacar o que eu falei lá atrás, o final do arco da Maisie. O final do arco da Maisie, o roteirista achou super inteligente terminar o filme com uma narração em off. E aí você vai falar, qual que é o problema de uma narração em off? Eu já não gosto de narração em off, eu já não acho que é... Se você tem que resolver seu filme com essa técnica, já tem um problema aí. É preguiça. Você não sabe como terminar seu filme, e é muito mais fácil você colocar uma narração em off explicando tudo o que aconteceu, do que você realmente ter que dar uma desculpa, ter que pensar fora da caixinha para resolver aquela solução. E é isso que eles fazem aqui. Por exemplo, o doutor, ele tem uma super cura pro DNA da Maisie. Só que isso a gente não vê em tela. Corta a cena e começa a narração em off. Ah, o doutor fez isso, o doutor fez aquilo, eles resolveram esse problema assim. E isso é uma preguiça gigantesca, que já me incomodaria se fosse no filme normal. Mas esse filme tem 2 horas e meia. 2 horas e meia, e você tem a desculpa que você precisou de uma narração em off para resolver os problemas do filme que você não conseguiu. Não que se o filme tivesse 1 hora e meia e ele fizesse uma narração em off, ele ia ser bom por causa disso. Mas seria mais compreensível, porque o filme seria menor e teria muitos núcleos para resolver. Agora, 2 horas e meia, sendo que nenhum núcleo é bom, todos os núcleos ali são mal feitos, pô, a narração em off ali foi covardia. Até parece que você tá rindo da cara de quem tava no cinema, porque ele acaba destruindo o final do arco da Maisie pra mim, fazendo ele ficar bem ruim. Inclusive, outra coisa que eu esqueci de falar, mas que também é bom se destacar, seria na parte de como o filme, como o roteiro, junto com a direção, eu já vou entrar agora na parte da direção, aproveitar, não consegue, pela história ser ruim, pela história não conseguir se conduzir, ele passa um certo sentimento que sempre parece que ela vai começar. Com meia hora de filme você fala, bom, agora o filme vai pegar no tranco. Com 1 hora você fala, agora vai pegar no tranco. Com 1 hora e meia você fala, o filme vai pegar no tranco. E você já largou o filme a partir daí. Mas toda hora parece que ele vai pegar no tranco, mas já que nenhuma história é bem feita, nem bem escrita, toda hora parece que ele vai e nunca vai. Parece que ele tá sempre começando alguma coisa, sempre apresentando alguma coisa nova e ele nunca faz. E isso acaba estragando o filme em si, mas também o ritmo do longa. O ritmo do filme é terrível. 2 horas e meia, que pareceu meses que eu tava preso dentro do cinema. Porque o filme não acabava nunca. Ele era um filme gigantesco com um ritmo péssimo, principalmente porque a história é muito bem escrita, mas porque a direção também não é muito boa. Antes de entrar na direção, só queria fazer mais uma crítica ao roteiro, que é a exposição de tela. É outra coisa que incomoda muito, é outro ponto que também ajuda muito a estragar o ritmo do filme, e aqui tem aos montes. Porque a Maisie, ela tem um núcleo que é meio complexo de se explicar, aparentemente. Na verdade não é um núcleo fácil e que você consegue explicar fácil para uma criança entender. Mas todo mundo explica o núcleo dela umas 10 vezes. O Ian explica, o Chris Pratt explica, a Bryce Dallas Howard explica, o computador explica, o vídeo antigo explica, todo mundo explica qual que é o negócio da Daisy, milhares de vezes. É um filme expositivo demais em situações que são simples de se explicar. Eles explicam tantas vezes a mesma coisa que teve alguns momentos que eu até achei que eu tava num loop temporal, porque eu já tinha visto aquilo 1000 vezes e não parava de explicar a mesma coisa simples. E isso também, obviamente, quando você explica muito uma coisa para ser expositivo, também ajuda muito a quebrar o ritmo de um filme que já não estava funcionando e que ajuda a criar essa sensação de que eu estava há meses no cinema. Aí entrando na parte de direção, a direção poderia pelo menos salvar essa parte do roteiro, porque você podia falar que nada disso funcionou, mas pelo menos o roteiro, a direção criou boas cenas, criou bem os dinossauros, teve boas cenas de combate. Eu poderia e queria dizer isso, mas eu estaria mentindo, porque não é nada disso que acontece em Jurassic World Domínio. Na verdade, Jurassic World Domínio na parte de direção é tão ruim quanto o roteiro, em todos os sentidos, em coisas básicas, como por exemplo, construção de cena e noção de espaço. Quando você está num cinema, quando você está num filme, fazendo um filme, e você entra num cenário novo, entra numa cena, mostra todo um cenário por cima, isso serve para você dar uma dimensão do tamanho que o cenário tem. Então, quando você apresenta, por exemplo, uma mansão, você tem que saber usar essa mansão. Quando você apresenta uma floresta, você está mostrando que ela é gigantesca, você tem que não só mostrar, você tem que dar essa sensação. E é isso que não acontece em Jurassic World. Parece que todos ali tem um botão de teleporte. Tem um botão de teleporte, ou eles param o tempo e chegam lá e eu não vi. Porque o tempo inteiro um personagem está num ponto e do nada, esse ponto, ele vê uma fumaça lá longe.
Corta a cena, ele já tá num ponto. Corta outra cena, ele já tá no outro ponto. E todos os personagens se encontram junto. Você não tem noção de espaço. Tem uma hora, mostra que uma floresta gigantesca. Só que o T-Rex e o maior carnívoro vivo que eles apresentam se encontram toda hora na floresta, não faz sentido, não tem noção de espaço, lógica, e que incomoda muito pra quem tá assistindo. Eu vou te dar um exemplo pra mostrar como a noção de espaço desse filme é terrível. Tem uma cena, lá pro final do filme, onde um dos mocinhos do filme, mas que é novo, ele acaba confrontando o grande vilão do filme. Que não é o gafanhoto, um outro vilão. E aí, ele tá na sala da diretoria dele, e aí ele fecha uma porta, e a cena seguinte, ele já aparece num lugar que tava no meio da floresta. Sério, ele tinha um portal que abriu uma porta e ia pro outro lugar da floresta, porque não faz sentido nenhum. E isso incomoda muito. Isso mostra como o filme não tem uma noção de espaço. Inclusive, aquela selva de dinossauro ali é uma selva de dinossauro sem dinossauro. Porque esse é outro ponto que o diretor poderia utilizar bem. Ele poderia pelo menos fazer boas cenas de ação, escalonando, colocando bastante dinossauro em tela e fazendo bons conflitos, boas cenas de ação que empolgassem um pouco. Não é isso que acontece. O filme parece que a floresta inteira tem 5 dinossauros. Tem até um veado no filme e ele aparece mais que um dinossauro. Ele é um animal vivo do nosso mundo, aparece mais que alguns dinossauros. Então, nem isso eles conseguem fazer bem. Nem as cenas de ação são empolgantes, bem feitas, legal de se ver. Nada te empolga nos dinossauros. E o dinossauros é aquela moeda certa, que você vai conseguir acertar. E nem isso eles conseguiram acertar nesse filme, pra você ver como a direção também não é boa, como a direção não consegue construir bem as cenas, bem os personagens, bem os encontros dos velhos com os novos. Você tem o Chris Pratt, você tem a Bryce Dallas Howard, você tem o Sam Neill, o Jeff Goldblum e a Laura Dern em cena, e o encontro deles é tão qualquer coisa, não cria aquele clima de, nossa, tô revendo esses personagens em tela. Isso acontece com a primeira cena também, e depois você se esquece desses personagens clássicos, porque toda a cena depois é muito mal feita, muito mal construída. E isso ajuda muito naquela coisa de roteiro também. A direção é ruim nessa parte, é muito ruim. Ela não consegue construir bem as cenas, tanto que aparece a trilha clássica e ela não gera nada em você pra mostrar como é mal feita a cena, mas também a culpa também é do roteirista que coloca diálogos e escreveu a cena de uma forma péssima, e o diálogo que deu na boca dos personagens também é terrível, num ponto onde faz com que esse encontro do velho com o novo não seja marcante, não seja bem feito. Inclusive, eles se encontram tão no final do filme que eu já tava tão cansado que eu só queria que o filme acabasse, pra você ter uma noção de quão ruim é esse final do filme. Apesar de, sim, o filme, pelo menos em questão de CGI, você vê que sempre tem uma evolução. Você vê que a briga dos dinossauros, apesar de ter sido mal dirigida, é legal de se ver, porque você vê que cada vez o CGI tá mais realista, você acredita que eles realmente estão aqui. Você também é muito legal ver a trilha sonora, a parte dos cenários, visualmente o filme continua sendo bonito. Eles usam neve, eles usam bastante do verde claro. É interessante essa parte, mas é muito pouco para um filme de 2 horas e meia. Para ter 2 cenas interessantes de visuais de personagem e ter também cenas bonitas visualmente. É muito pouco para um filme de 2 horas e meia. E para fechar, só uma coisa que eu quase esqueci, que também me incomodou muito no filme, é como os personagens viram amigos nesse filme. Porque assim, eles poderiam ter dado uma desculpa simples que iria funcionar bem em tela, que era assim: eles se encontram, eles estão num momento de tensão, perigo, fugindo dos dinossauros, fugindo dos vilões. Então por causa disso, eles precisam se juntar para ser amigos naquele momento de conflito, e no meio disso eles vão virando amigos. Mas não é isso que acontece no filme. Um fala o nome do outro e automaticamente um quer dar a vida pelo outro. Pô, roteirista, não chama o público de idiota, isso incomoda bastante. Esse é só um final de tudo de errado que tem em Jurassic World Domínio, que pra mim, junto com Jurassic World Reino Perdido, são os piores filmes da franquia Jurassic de todos. E Jurassic World Domínio, se você pegar os filmes do primeiro semestre, pra mim, ele tá na lista de piores filmes do primeiro semestre, pra você ver o quanto que eu não gostei desse filme. Concluindo, Jurassic World Domínio, junto com Jurassic World Reino Ameaçado, são os piores filmes da franquia Jurassic pra mim. Mas não é só isso. Pra mim, Jurassic World Domínio é um dos piores filmes do primeiro semestre, porque eles não conseguem trabalhar nada bem feito. Um roteiro mal feito, mal escrito, que não tem uma história, não tem personagens bem feitos, bem escritos, bem desenvolvidos. E ainda por cima, na parte técnica, o filme também é muito ruim. Quase nada se salva aqui. E até no ponto certeiro, que seria o ponto que o filme poderia ganhar alguns pontos, que seria na parte dos dinossauros, seria na parte do elenco velho voltando para esse filme novo, nem isso eles conseguem acertar, fechando completamente
a catástrofe que é esse filme. E por isso que eu fecho o Jurassic World Domínio com uma nota 1 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Jurassic World Domínio? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.